Estamos ao vivo online com essa rainha poderosa. Senhores, Luana Viana. Fala, galerinha, tudo certo? Bom dia, meus amores. E aí, como vocês estão? E aí? Bom, vamos que vamos. Mais uma quarta-feira que nós estamos aqui juntos. Eu me chamo Luana Viana, você já me conhece, né? Sou a Barbie. E hoje nós estamos aqui para falar de redação. No módulo desta semana, na nossa aula de resolução, os debates estão associados a possíveis temas ambientais. E, obviamente, eu me alinhei, né, a essa lógica. Uma vez que a nossa aula tem como recorte um debate ambiental, eu desenvolvi um tema sobre um debate ambiental importantíssimo nos dias de hoje. Qual é o tema? O combate ao comércio ilegal de animais silvestres no Brasil contemporâneo. Então, com base nos debates ambientais possíveis, que são muitos, nós poderíamos pensar no desmatamento, nós poderíamos pensar na poluição dos rios, nós poderíamos pensar na poluição do ar, enfim, existem vários debates importantes. Eu escolhi pensar basicamente em um tema que às vezes é esquecido por muitos de vocês. Nós focamos muito na nossa flora, né? Mas esquecemos da nossa fauna. Portanto, o conjunto riquíssimo de espécies de animais que existem no Brasil. E não só no Brasil, né? No mundo. Mas a gente vai refletir, obviamente, na realidade brasileira. Correto? É por esse motivo que hoje o nosso tema de redação é sobre o combate ao comércio ilegal de animais silvestres no Brasil contemporâneo. É um tema super importante, é um tema que lida, né, com aspectos importantes, como, por exemplo, o consumismo, a prática de determinadas marcas, de determinadas grifes, sobretudo de moda, que se valem, né, da pele de determinados animais silvestres para produzirem bolsas, sapatos. Então, esse é um tema bastante rico, bastante valioso, porque a gente consegue apresentar aí, consegue se debruçar sobre vários aspectos, certo? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Meu diretor, vira isso, diretor maravilhoso, só pra eu já saber os nossos nomes, tô até aparecendo aí, ó, Ricardo Silva, bom dia, mas quem? Priscila Souza, Laura Passos, estamos, agora sim, Darlisson Ferreira, Kailane. Kailane já pergunta, prof, pode usar no desenvolvimento 1, percebe-se inicialmente? Kailane, hoje a nossa recomendação é, diante disso, sob esse viés, certo? A gente tem recomendado essas construções, certo? Sabrina, Eric Barbosa, Sabrina Rocha, Emily, e Luana Góes, Luana minha xará, Yasmin Silva. Já tem muita gente, né? Turma extensiva não tem jeito. São muitos alunos ao vivo online desde o início da nossa aula. Bom, vamos que vamos? Olha só. Ó, Ana Cláudia falou que acordou doente. Então, precisa se cuidar, Ana Cláudia. Já dá uma olhada, doente é o quê? Alergia, gripe. Já tenta se prevenir, né? Se for o caso, se isolar. A situação melhorou muito, mas ainda precisamos ter aquele cuidado. Então, se de repente você mora com pessoas do grupo de risco, já tenta se isolar, colocar aquela máscara. E é isso. E alimente-se bem também, né? Para poder vencer aí essa questão. Mas é também porque o tempo tá meio doido, né, diretor? No Rio de Janeiro hoje acordou um dia normal. Semana passada tava um frio terrível, né? Então, O tempo não sabe o que é. não sabe o que é. Inclusive, domingo parece que vai chegar, vai passar dos 30 graus. Então, assim, domingo é dia de praia. E aí você vira a semana... Liga de praia? Acho que vai ser. Vamos ver. Se fizer um solzinho... Milhões. Milhões, né? Aquela praia de leve. Amo. Domingo, pra mim, é o dia de ir à praia. Mas nem todo domingo eu tenho condições de ir à praia e nem todo domingo faz sol. Então, é complicado. Bom, meu diretor, joga o material, por favor. Claro. Vou copiar aqui o combate. Então, o combate, botei já o comércio. Ao comércio. O combate ao comércio ilegal de animais silvestres no Brasil contemporâneo. O combate Ao comércio ilegal de animais silvestres. de animais silvestres no Brasil contemporâneo. Contemporâneo. Certo? Pode jogar aqui, por favor. Bom, meus queridos, nosso tema de redação é o combate ao comércio ilegal de animais silvestres no Brasil contemporâneo. Prof, que é isso? Comércio ilegal? Como é que é isso? Não entendi muito bem. Joga, por favor. Olha só. Vamos ler o nosso texto 1. Para aquele aluno que tiver dificuldade, que ainda não domina esse assunto, né, fala, poxa, esse assunto é muito difícil. Vamos dar uma olhada no texto 1. A lei 9.605/98, editada para regulamentar as sanções penais e administrativas a serem aplicadas às condutas e às atividades lesivas ao meio ambiente, trouxe a definição de diversos crimes ambientais no intuito de proteger a fauna e a flora quanto o meio ambiente como um todo. Notem aí que esse iniciozinho do texto, que é uma lei, né, é um texto jurídico por sua vez, que fala sobre a proteção do meio ambiente, tanto na fauna quanto na flora. Lembra que flora representa as nossas matas e fauna, conjunto de espécies. Então,
Eu propus um tema como esse porque muitas vezes o debate ambiental, para muitos de vocês, só focaliza, né, só apresenta a questão da poluição das matas, ou perdão, a questão do desmatamento, a questão da poluição das águas, certo? Então, em muitos casos, o debate ambiental fica muito focado a flora e não a fauna. Então, muito as matas, né? Muito a questão dos rios e não a questão dos animais, que é esquecida. Bom, o crime de tráfico de animais silvestres está inserido no inciso 3º do artigo 29 da lei que proíbe a venda, exportação, aquisição, guarda em cativeiro ou transporte de ovos ou larvas sem a devida autorização. Além do crime de tráfico, o artigo descreve como ato ilícito as condutas de matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies silvestres sem permissão da autoridade competente. Então, vejamos, estamos falando sobre o comércio, né? Além da exploração. Então, joga no meu quadro, por favor. Quando nós falamos sobre o comércio ilegal, nós estamos falando do tráfico, que é um crime, né? Bom, precisamos pensar nos animais silvestres, que representa a nossa fauna, certo? Espécies, certo? No Brasil contemporâneo é pensar no nosso país e no nosso tempo histórico, ok? Joga no meu material, diretor. Bom, a pena prevista para os crimes é a detenção de 6 meses a 1 ano e multa podendo ser dobrada em caso de crime praticado contra espécie em extinção, em períodos de proibição de caça, durante a noite, com abuso de licença, dentro de unidade de conservação e quando utilizado método ou instrumento capaz de provocar destruição em massa. No caso de crime decorrente de caça profissional, a pena deve ser aumentada em 3 vezes. Então notem que a pena é muito rasa, superficial, né? Uma pena de 6 meses. É por isso que, infelizmente, o crime de tráfico de comércio ilegal acontece, porque é uma pena muito rasa, né? Muito pequena, certo? Superficial. Desce para mim, diretor, por favor. Bom, texto 2. De macacos a aves, cresce mundo afora a venda de espécies silvestres como pets. A exploração se dá ainda no turismo, com bichos mantidos em cativeiro para entretenimento e na medicina, que usa parte de animais para desenvolver medicamentos. Diz João Almeida, gerente da ONG Proteção Animal Mundial. Então, vejamos aí que esse texto 2 é importante porque ele suscita, né, ele apresenta algumas causas que fomentam, portanto, esse comércio ilegal de animais silvestres. Bichos criados em cativeiro para entretenimento, então nós estamos falando, por exemplo, dos zoológicos, certo? E a medicina que pode usar, né, parte de animais para desenvolver medicamentos, e aí nós caímos naquela ideia, né, de algumas marcas, de alguns produtos, sobretudo dermatológicos, ou então medicamentos mesmo que são parte de determinadas empresas que valem-se de estudos, né, que se valem de estudos com animais, ok? Desce mais um pouquinho, diretor, por favor. Bom, texto 3. Isto acontece porque você compra, denuncia o comércio ilegal de animais silvestres. E aí nós temos uma espécie, não sei qual é, né? Mas parece ser um macaco, né? Um mico. Não deve ser mico, né? Porque é pequenininho, né? Um fofinho. Olha só, enjaulado, em cativeiro, trancado. E é isso que acontece. Desce mais um pouquinho. Texto 4. Aquela charge importante, vejam só, passarinho preso na gaiola é porque a mente, né, do sujeito que faz isso também é uma mente presa, também é uma mente que está na gaiola. Então aí existe uma metáfora importante. Bom, olha só, apresentei o tema a vocês. O Gleidson mandou a seguinte contribuição. Bom dia, Lu, para utilizar a animação Rio como repertório, dá para utilizar? Com certeza, Gleidson. Vamos jogar? Desce pra mim, por favor, diretor. Vamos descer. Como toda semana, eu tenho cuidado de fazer repertório sociocultural, porque eu sei que vocês partem, né, de pontos diferentes. Alguns não tiveram aula de redação, outros tiveram, outros estão chegando agora. Então, para facilitar a vida de todos, eu tenho o compromisso de toda semana fazer um tema e, a partir desse tema, colocar pelo menos 1, 2, 3 repertórios para que a gente possa ter base, certo? E para que você também anote, para que você faça na sua cópia aí, ó, o registro de um repertório sociocultural. Gleidson falou e o repertório está aqui. Então, esse filme, né, é super importante, muito importante para esse tema. Desce um pouquinho, diretor, para eu poder ler o parágrafo que fala sobre o filme. Olha só, o filme de animação norte-americano Rio, produzido em 2011 pela Fox Filmes e dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha, é um ótimo instrumento para se trabalhar em sala de aula o tráfico de animais silvestres. A animação retrata a história de uma ararinha azul, chamada Blue, que ao nascer foi capturada na floresta do Rio de Janeiro e levada para a ilha de Minnesota, nos Estados Unidos. Lá, foi criada por Linda, sua protetora, que cuidava muito bem da ave e tinha muito carinho pelo animal. A vida de Blue e Linda mudou quando o ornitólogo brasileiro contatou Linda, dizendo que Blue era o último macho da espécie e que, no Rio de Janeiro, sob sua tutela, encontrava-se a última fêmea viva, a Jade. Então, Linda e Blue partiram para o Rio e teve início a história dessas duas aves juntas, que demoraram a se entender e passaram por diversas aventuras a partir do momento que foram
foram capturadas por uma quadrilha que vendia aves raras. Então, notem que essa é uma animação de 2011, relativamente recente, que foca no comércio ilegal de animais silvestres. Arara azul, inclusive, é uma ave em extinção, então a história em si, né, pensa numa possibilidade de reprodução de uma espécie que já se encontra em extinção. Então, é importante observar que esse filme serve como um perfeito, como um maravilhoso repertório sociocultural. Desce mais um pouquinho, por favor, diretor. Bom, próximo repertório sociocultural. Ó, Manaus, uma influenciadora digital viralizou nas redes sociais após oferecer uma garrafa de cerveja a um macaco lá em Manaus. A influencer, que é de Curitiba, fez a publicação do vídeo em um perfil que mantinha na rede social. O que é isso? É um repertório sociocultural que é uma reportagem, né? Notem que é um animal silvestre, não é um animal que deve estar em casa, né? Já que nós não podemos misturar pet, cachorro, gato, né? Agora, ter um mico, ter um macaco, ter uma iguana, né? E são animais silvestres, são animais para viver, né, em ambientes específicos, nos seus habitats, correto? Então, veja só, uma influencer que não teve seu nome divulgado, nem sua imagem, que é o correto, ofereceu cerveja, né, para um animal silvestre. O que isso demanda? Isso demanda maus tratos, gente. Desde quando animal silvestre, desde quando macaco bebe cerveja, gente? Pelo amor de Deus. Percebe isso aí? Então, a gente está falando de... Como consequência, a gente está falando de pensar em consequências como essa, que é a consequência de maus tratos, certo? Joga, por favor, no meu... permanece no meu material, desce só mais um pouquinho, diretor. E por último, as bolsas são um dos itens mais cobiçados no look das famosas, não só pela elegância, mas principalmente pelos preços. Recentemente, quem chamou a atenção pela bolsa que estava usando foi a mulher de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodrigues, que ostentou um modelo exclusivo da Diamond Himalaya Birkin da Hermes, avaliada em nada mais, nada menos que 340 mil euros, aproximadamente... Gente, 1.700.000. Uma bolsa de mais de 1 milhão. Pelo amor de Deus. A bolsa que tanto chamou a atenção é exclusiva. Feita da pele de crocodilo e cravejada de diamantes. Ter uma é um sinônimo de status, glamour e elegância. A modelo também está no closet de famosas, né? O modelo de Georgina, ou seja, a bolsa, também está no closet de famosas como Victoria Beckham e Kim Kardashian, né? Que são aí duas influencers, enfim, duas personalidades importantes que impactam, que influenciam nessa questão da moda. Então, joga no meu quadro, diretor. É importante pensar que um tema como esse, né, nós precisamos debater o crime de tráfico com relação à nossa fauna, ou seja, com relação às nossas espécies, certo? Nós precisamos, portanto, pensar em meios, em formas para combater o comércio ilegal. Então, nota que combate, né, significa basicamente meios, formas para combater, para diminuir, certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Ok? Bom, vamos lá pensar nas causas de hoje? Olha só. Quais são as causas que fomentam o combate ao comércio ilegal de animais silvestres? Vamos pensar nas causas? Em primeiro lugar, podemos pensar, né, na utilização de animais silvestres para testes, para medicamentos. Então, nós podemos pensar aqui, ó, vamos formular dessa forma. Vamos colocar aqui. Indústrias farmacêuticas utilizam-se de animais silvestres para testes. Mas o que nós podemos pensar? Indústrias da moda usam a pele, ou vou botar assim, usam parte, né, para fabricarem bolsas e sapatos. Certo? Aqui a gente pode pensar de entretenimento. E aí isso tem a ver com animais silvestres em cativeiro. Certo? Entretenimento. Bom,
Mas o que é que precisamos falar? Consequências. E aí, possíveis consequências? Espécies em extinção, maus tratos, como é o caso da influência que ofereceu cerveja pro Miquinho, né? Então, extinção, maus tratos, certo? Joga, por favor, o meu material. Vamos ver se a gente consegue pensar em mais consequências. Isso, sobe. Sobe um pouquinho, diretor. Sobe mais. Vamos lá nesse texto aqui, vamos ver se a gente consegue... Tá. Tráfico, show. Ó, causas também, podemos pensar na caça profissional. Ok? Certo? Tranquilo? Meu diretor, dá uma atualizada nas minhas dúvidas, por favor. Algumas. Bom, vamos criar aqui um parágrafo para a gente poder apresentar para vocês. Olha só. Bom, vejam só. Vamos colocar o nosso repertório sociocultural do filme Rio, né? O filme Rio, vírgula, lançado em 2011, conta a história... Ih, já cortou, peraí. Conta a história da personagem Blue, uma arara azul, vírgula, que foi capturada por criminosos vírgula, que praticam comércio ilegal de animais silvestres. Ponto. Embora seja uma produção cinematográfica, vírgula, a animação oferece discussão, oferece uma discussão pertinente já que o tráfico de espécies raras aumenta no país. Cresce, vou botar cresce, fica menor. Cresce no país. Ó a tese. Ponto. Nesse sentido, olha a tese, olha como é que eu vou começar a tese. Nesse sentido, não vai caber o sentido aqui, vou botar nesse sentido, vírgula. Nesse sentido, vírgula, torna-se indispensável,
Já botei discussão. Torna-se indispensável. Discutir, já botei discussão. Observar. Posso pensar em quê? Posso escrever em causas e consequências. Muitos de vocês me perguntam, prof, o combate ao comércio ilegal, eu escrevo sobre as causas ou sobre as consequências? Gente, vocês são os autores do texto de vocês, certo? Eu posso pensar nas causas, eu posso pensar nas consequências, certo? Então vamos lá. Nesse sentido, torna-se indispensável observar que a caça profissional e o uso de animais para fabricação de itens de moda representam causas relevantes no grave cenário do tráfico de Vamos lá, já botei animais, espécies, posso botar fauna de espécie, fauna de parte no Brasil contemporâneo. Ponto. O filme Rio, lançado em 2011, conta a história da personagem Blue, uma arara azul, que foi capturada por criminosos que praticam comércio ilegal de animais silvestres. Embora seja uma produção cinematográfica, a animação oferece uma discussão pertinente, já que o tráfico de espécies raras cresce no país. Nesse sentido, torna-se indispensável observar que a caça profissional e o uso de animais para a fabricação de itens de moda representam causas relevantes no grave cenário do tráfico de parte da fauna do Brasil contemporâneo. Certo? Diretor, joga aqui... Muitas dúvidas. Bom, pode jogar aqui, olha só. Me perguntaram, essa vírgula que colocaram aí, essa vírgula depois de criminosos não está errada? Não. Essa vírgula depois de criminosos, ela acontece, Vanessa, porque esse que aqui, ó, é um pronome relativo, certo? Eu vou colocar essa vírgula justamente para explicar o que esses criminosos fizeram. Eles capturaram, né, eles praticam o comércio ilegal de animais silvestres. Aqui essa vírgula é possível porque é um pronome relativo. E aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Essa vírgula é pertinente. Vírgula, inclusive, está deste lado aqui. Ok? Contrabandistas também pode ser, não tem problema não. Criminosos, contrabandistas, não tem problema não. Nesse caso, não são eventualmente sinônimos, mas nesse caso não tem problema. Vanessa, não seria do personagem? Então, Vanessa, o que acontece? A palavra personagem apresenta o sufixo gen, ok? A maior parte das palavras na língua portuguesa que tem sufixo gen são palavras femininas. É só você pensar. Garagem, é o garagem ou a garagem? A garagem. Estalagem, é a estalagem ou a estalagem? A estalagem. Então, o que acontece? Se a gente for remeter ao latim, né, porque essas palavras vêm do latim, são palavras que têm gênero feminino, pertencem ao gênero feminino nesse caso. Só que o que acontece? Personagem hoje é uma palavra tão cristalizada que muitos utilizam o personagem ou a personagem. Já não se torna um erro. Não é um problema falar o personagem para os dias de hoje. Porque a palavra hoje é tão usada e coloca-se artigo feminino ou masculino que, de certa forma, essa palavra já foi introduzida. Mas qual é o meu medo? Qual é o meu receio? Se vocês caem na mão de corretores muito criteriosos com a norma padrão, pode ser que esse corretor queira descontar algum ponto, certo? Se vocês escreverem o personagem lá embaixo, cometerem algum desvio de vírgula, algum desvio de norma, alguma questão de ortografia, pode ser que esse corretor, que essa corretora, pese a mão na correção. Então,
Eu prefiro, né, no texto escrito, como eu não sei qual é a visão de língua que a pessoa tem, exatamente, eu não sei se essa pessoa é mais criteriosa, eu não sei se essa pessoa já tem um olhar mais moderno, né, eu prefiro escrever a personagem. E aí é só lembrar que o sufixo gen direciona essas palavras a serem aí do feminino, ok? Desce mais um pouquinho. Maria Eduarda diz o seguinte: eu queria saber se poderia usar o curta Salve Ralph, de Rodrigo Santoro, já que ele mostra um coelho que é cobaia para experimento. Com certeza. Aquele que bombou, né, Maria? Do coelhinho que, poxa, o olho, né, contando assim, é bem emocionante, o próprio coelhinho que conta. Pode ser usado, com certeza. E aí quem dubla, eu nem sabia o Rodrigo Santoro, eu não sabia que era ele, não. Bom, Lucas Viana, poderia dizer se é ilegal ter um animal selvagem em casa, sendo que ele gosta do local? Pois, aqui no interior, próximo à minha cidade, olha, o que acontece? Ainda que o animal tenha afeição e afinidade com a família, nós entendemos o seguinte: não existe um melhor local para o animal que o habitat natural, né? Que o local em que ele deveria viver. Então, até que ele não sofra maus tratos, que ele seja bem cuidado, não é aquilo que é recomendado pelos órgãos regulamentadores, pelos órgãos que são protetores da fauna e da flora no Brasil. Por exemplo, é o IBAMA, né? O IBAMA é um órgão, uma instituição que vai regular a proteção à fauna e à flora no Brasil. Então, diante dos conhecimentos acerca do IBAMA, nós acreditamos que não seja a melhor alternativa. E ainda que esse animal seja muito bem tratado. Ninguém está dizendo que esse animal sofre maus tratos, mas não é o adequado, ok? Bom, vamos lá, diretor. Print isso na tela. Vamos lembrar o seguinte: este é o primeiro tempo que está acabando agora. Nós voltaremos às 11 horas, então nós vamos voltar às 11 horas, vamos fazer mais um parágrafo e vamos corrigir uma redação que eu coloquei no material, vamos avaliar, vamos dar nota, certo? Amores, primeiro tempo, agora fechando às 8h45, o próximo vai voltar às 11 horas, então a gente fecha essa discussão, certo? Bom, como vocês sabem, eu me chamo Luana Viana e a Barbie tá diferente. Beijo, até logo! Agora, somos mais de 1 milhão! Faça parte da nossa família. Acesse nossas redes. Training, sempre com você. You gotta celebrate life. You gotta celebrate living. You gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.